A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta aqui no nosso devocional de sabedoria. Nós agora estamos iniciando a parte 2 do nosso tema autogoverno. Por que nós estamos fazendo a parte 2 do autogoverno? Porque percebi que no vídeo passado nós exploramos pouco os assuntos sobre como controlar a língua e como controlar os impulsos sexuais. É muito importante tratarmos desse assunto, visto que a Bíblia, há mais de 2000 anos, já nos ensina, já nos fala, já nos corrige acerca destas coisas, porque a Bíblia sabe dos prejuízos que a língua e que a falta de controle dos impulsos sexuais pode causar na vida de uma pessoa. Amém? Nós estamos agora, neste ano, meditando na palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, sobre 7 princípios para a prosperidade. Como todos nós queremos ser prósperos e abençoados, nós queremos seguir então aquilo que o Senhor disse, aquilo que Ele determinou para todo e qualquer homem de qualquer raça ou religião, para que esta pessoa possa ser feliz, próspera e abençoada, seguindo os princípios do Senhor para essa vida. Amém? Eu sei que você deseja essa vida para você. Então agora na parte 2 nós iremos explorar sobre como controlar a sua língua. Por que nós devemos nos atentar ao autogoverno? É uma parte do fruto do Espírito e faz parte dos princípios bíblicos para uma vida feliz e próspera. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus acerca de controlar a sua língua. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20, está escrito assim. Vamos lá, deixei aqui reservado para a gente meditar na palavra do Senhor. Tiago 1, do 19 ao 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é que nós vemos aqui na palavra do Senhor? Nós vemos que a língua, ela tem um poder sobre as nossas emoções. Se você é tardio para falar, você também deve ser tardio para se irar-se. Porque as palavras, quando a gente é precipitado a falar, quando a gente quer logo falar, a gente pode falar aquilo que nossa emoção está sentindo e nós podemos falar coisas que nos arrependeríamos depois. Nós falamos coisas baseadas nas nossas emoções e não na razão, e não no que é necessário falar. Então, se a gente seguir esse conselho aqui da Bíblia, você vai estar aprendendo a controlar a sua língua, ou seja, pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir, mas não seja apressado para falar. Tenha calma. Pense primeiro. O que é que a gente vê aqui? Pensar para depois falar. Se você tem pressa para falar, você não dá tempo da sua mente pensar, sabe? Da sua mente programar as melhores palavras que seriam necessárias para aquele momento. Então a Bíblia do Senhor está nos ensinando como controlar a nossa língua. E seja também tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então quando a gente não controla a nossa língua, consequentemente nós não controlamos as nossas emoções. E nós também mexemos nas emoções de outras pessoas, apenas em usar este órgão tão pequeno que existe no nosso corpo, que é a língua. Lembre-se que uma palavra lançada, ela não pode mais voltar atrás. O que você pode fazer é corrigir as consequências daquela palavra que você soltou. Mas uma palavra lançada, ela não pode mais ser apagada, não é como uma escrita que você faz no caderno e apagou do caderno. Mas as palavras, elas ficam no ar, elas ficam na mente, elas ficam no coração. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Nós devemos controlar as nossas palavras. E como nós iremos fazer isso? Primeiro, nós iremos fazendo isso tendo consciência do poder da nossa língua, do poder da palavra. Nós iremos fazendo isso tendo humildade e não usando a nossa língua para nos gabar, usando a nossa língua para falar das coisas que ela é capaz de fazer mesmo, para contar aos outros os malefícios que fizemos com a nossa própria língua. Aquilo que a gente fala machuca o outro e ainda a nossa própria língua sai divulgando para outras pessoas o mal que nós mesmos fizemos com ela. A Bíblia diz que a língua é como uma faísca de fogo numa floresta. Logo se incendeia. Se a gente não tiver cuidado com as nossas palavras,
Se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente fala, nós iremos transmitir aquela faísca como um fogo em uma floresta. Será muito prejudicial. E o que você então precisa fazer para controlar sua língua? Você precisa andar com Jesus. Se nós não estivermos andando com Jesus, se nós não estivermos ligados no Senhor, em oração, na meditação da palavra, tendo consciência do que a Bíblia diz, nós nos esqueceremos. Porque nós lemos a Bíblia hoje e amanhã nós temos grandes dificuldades. Então a gente precisa estar se alimentando todos os dias para que a gente se lembre das palavras do Senhor todos os dias. Você não pode fazer um intensivão de 1 ano, 3 meses, 6 meses lendo a palavra e depois abandonar. Nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor todos os dias para evitarmos cairmos em pecados. E para que a gente possa vencer um órgão que faz parte do nosso corpo e que nos leva a cometer pecados. Justamente o pecado do não autogoverno, do não autodomínio. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Nós precisamos também, irmãos, exercitar o autogoverno. E esse exercício, ele é feito intencional. Você precisa ter uma postura diante de afrontas. Você precisa já saber o que você faz quando uma pessoa te afronta. Você precisa já se preparar para eventuais problemas em que você poderia ser mal com a sua língua. Você já poderia criar um critério aí na sua vida de quando ouvir uma fofoca, o que é que você deve fazer. De quando você vê algo, o que é que você deve fazer. De quando realmente você precisar falar algo, como você deve falar. Então você cria esses critérios na sua vida para que quando esses problemas surjam, você já saber como fazer e não deixar ser levado pela sua emoção. E quanto aos impulsos sexuais, nós agora iremos também meditar, porque é muito importante você entender o mal que isso faz na sua vida. Quando você não controla os seus impulsos sexuais. Quem não domina os seus impulsos, irmãos, está aflito. Quem não domina os seus impulsos, cai em pornografia. Quem não domina os impulsos sexuais, cai em adultério. Outras áreas da vida começam a ser prejudicadas agora. Até uma pessoa que não tem um compromisso, até uma pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus e que não tem um compromisso nessa área da vida, na área emocional, e de repente toda pessoa que aparece, essa pessoa se entrega, essa pessoa se envolve, até esse tipo de pessoa, ela começa a ter outros prejuízos na sua vida também, em outras áreas, ela começa a ter prejuízos também na área financeira. A sua emoção é abalada com o passar do tempo. Essa pessoa se torna uma pessoa vazia, porque ela procura em pessoas aquilo que só Jesus tem para dar, aquilo que só o Espírito Santo preenche. Quem não domina os impulsos sexuais prejudica a sua vida espiritual. Se você é casado, prejudica os seus filhos, não só o seu casamento. Os seus filhos são prejudicados. Espíritos malignos se aproveitam desta brecha que você dá na sua casa, na sua família, e ataca os seus filhos. Prejudica o teu casamento, prejudica a tua vida espiritual. E se você é jovem e não controla os seus impulsos sexuais, saiba que o teu futuro espiritual está comprometido. Outras áreas da tua vida começam agora também a se comprometer. Mas saiba que a tua vida espiritual, os propósitos de Deus, os planos, os sonhos que Deus tinha para você, que Deus tem para você, começam agora a ser prejudicados. O que é que pode anular os sonhos de Deus na tua vida? O que é que pode atrapalhar os planos de Deus na tua vida? O pecado. Somente o pecado pode atrapalhar. E quando você peca sexualmente, você está pecando contra o seu próprio corpo, está escrito na Bíblia. E quando você peca contra o seu próprio corpo, você vai colher no corpo o castigo deste pecado. E o que o seu corpo é no seu templo do Espírito Santo? O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então nós não devemos pecar contra o nosso corpo. Quando você peca contra o seu corpo, você também está pecando contra Deus. Peca contra Deus, peca contra o seu corpo. E quando você não controla seus impulsos sexuais, a depender se você é uma pessoa casada, você peca também contra o outro. Veja o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 4. Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O sexo antes do casamento, segundo a Bíblia, é pecado. O adultério é pecado. A pornografia é pecado. Então, se você não controla teus impulsos sexuais, você está em pecado.
Quando você peca contra o seu próprio corpo, você está desonrando o seu corpo. Quando você desonra o seu corpo, o Espírito Santo que habita nele se afasta. Veja que perigo é quando você não controla os seus impulsos. Você está correndo o risco de perder a morada, de perder o Espírito Santo na sua vida. E o conselho que eu tenho para dizer para você hoje, o que deve então fazer? O que deve uma pessoa fazer para controlar os seus impulsos sexuais? Como controlar a sua língua? Que é estar com o Senhor, focar no espiritual. Você precisa, durante todo o seu dia, estar sempre lembrando de que você é um servo do Senhor, de que você precisa agradar a Deus, de que você precisa viver uma vida de santidade. Se durante todo o seu dia você focar na sua vida espiritual, você vai lembrar e você vai resistir às tentações. Sabe por quê? Está escrito também na palavra do Senhor que nenhuma tentação nos vem que nós não podemos suportar, que nós não venhamos a suportar. Toda tentação que vem sobre a tua vida é possível que você suporte. Então você precisa se lembrar de que você é capaz de suportar, que você é capaz de controlar e que você deve fazer isso evitando aquilo que te leva ao pecado. Todo gatilho que te leva a este pecado você deve evitar. Se você cai nisso, se você tem uma fraqueza nisso, você vai observar o que é que você deve fazer para evitar cair nesse pecado. E evitar estar só. O que é que você está ouvindo? Comece a eliminar coisas que você ouve e que te levam a esse pecado. O que é que você vê? Comece a evitar coisas que você vê e que te levam a esse pecado. Fuja de más companhias, fuja de más conversas. Se essas coisas te levam a cair, te levam a não controlar os teus impulsos, abandona essa amizade já. Abandona essas coisas que você ouve, que você vê, para que você possa controlar e você não venha dizer, Senhor, eu não tenho controle, porque você tem. Deus te deu esse poder, esse domínio de você controlar. E as estratégias estão aí na tua mão. Você precisa se posicionar, tomar as estratégias. Se você cai sempre na língua, não doma essa língua, fala besteira. Se você cai sempre no pecado, na pornografia, porque você não controla os seus impulsos sexuais, tenha certeza que você está frito, meu irmão. E o que você tem pela frente não é uma vida de bênção. A língua não pode sair bênção e maldição da mesma fonte. Então foque na tua vida espiritual, foque na tua caminhada com Deus, que você vai conseguir vencer todos os seus impulsos e fraquezas, e o autogoverno, o autodomínio será possível na tua vida, e você vai desfrutar da vida de uma pessoa que verdadeiramente vive o autogoverno. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu já quero pedir a você, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você ainda não é inscrito. Para quem está iniciando agora no YouTube, sabe que é gratuito e você vai estar ajudando esse canal a crescer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O autogoverno realmente é um respeito a Deus, é um respeito às nossas vidas. Se você fizer isso, você será muito abençoado. Eu quero dizer a você que o próximo vídeo está quentíssimo e você não deve perder. Amém? Vamos orar juntos, pedindo ao Senhor força. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir força, Senhor, para que nós possamos resistir a toda tentação. A tentação que nos vem, Senhor, de falar o que não devemos, de transmitir, Senhor, através da nossa boca, aquilo que não deveríamos estar transmitindo. Sim, Senhor, nos ajuda a ouvir, Senhor, e a não falar, a ser tardio em falar, Senhor. Nos ajuda a falar aquilo que é necessário. Nos ajuda a controlar os nossos impulsos. Senhor, dê estratégia, Senhor, para esta pessoa agora, que necessita do teu socorro, necessita da tua ajuda, Senhor, que está buscando ajuda nesta área, que está sofrendo, caindo neste pecado. Fortalece essa pessoa, Senhor, para que ela possa viver a bênção de Deus e não a maldição, Senhor. Eu te peço isso sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo devocional, se Deus quiser.